qual que é o fator primário assim da movimentação dos preços, principalmente considerando o longo prazo, tá? O primeiro fator é o que a gente chama de ciclo pecuário. O que acontece? Nós temos períodos em que o preço varia acima dos custos de produção e abaixo, tá? Quando os preços variam acima do custo de produção, e agora vocês vão entender bem o que eu vou falar, porque eu vou contextualizar com os anos anteriores, pega 2020 e 2021, né? Nós tivemos aí 2 anos em que o preço do boi subiu muito, inclusive subiu mais do que a carne no varejo, por incrível que pareça. O consumidor tem reclamado muito do preço da carne, e com razão, mas mal sabe ele que o boi ainda subiu mais, né? O varejo perdeu uma margem aí no meio do caminho. Agora está recuperando. Mas basicamente, quando o preço varia acima dos custos de produção, o pecuarista ele tem uma solução imediata, né? Porque ele começa a ganhar mais dinheiro e ele começa a investir naquilo. E um dos investimentos principais que ele faz é: para o boi gordo subir, o bezerro tem que ter subido, né? É uma sequência do outro. Não existe boi sem ter existido bezerro antes. Então, um dos principais investimentos que ele faz ali é segurar fêmeas nas propriedades para que elas sirvam como ventres livres para a produção de mais bezerros, né? Então ele fala assim: opa, o preço está subindo, eu preciso produzir mais, entregar mais desse produto aqui. Só que ele normalmente só começa a fazer isso quando o preço já sobe. É um estímulo, né, financeiro mesmo, um estímulo de margem positiva, de lucratividade. Só que quando ele começa a fazer isso, o vizinho dele também está fazendo isso, via de regra. O Brasil inteiro está fazendo isso. E aí o que acontece? Todo mundo começa a segurar fêmeas, aumenta a produção de bezerro, né? Isso é generalizado. Tanto que a gente vê isso nos dados do IBGE de abate. E aí, quando aumenta a produção, o preço já não sobe mais, né? O preço, em primeiro lugar, para de subir. No segundo lugar, tem tanta oferta que ele começa a cair, a variar abaixo dos custos de produção. A margem começa a ficar negativa, né? Ou cai ou fica negativa. E aí ele se vê agora do lado contrário da moeda, né? Desestimulado, chateado. E aí, ao mesmo tempo em que se tem mais animais para oferecer, porque se produziu mais bezerros lá atrás, ele se sente desestimulado e aumenta ainda mais a oferta, porque ele perde o interesse em manter aquela fêmea na fazenda, aquela vaca. E ele manda a vaca para abate. Então aquela oferta aumenta ainda mais, dá mais fôlego ainda para queda, os preços caem bastante. Nós estamos agora em 2022, no primeiro ano dessa fase, né? Depois que houve os estímulos positivos, né? Em 2020 e 2021 os preços, em 2022 o que a gente está vendo é uma queda de preços em termos reais, principalmente, mas até mesmo em preços nominais, tá? Que tem desestimulado o produtor, trazendo para ele uma fase assim bastante desafiadora, né? Bastante difícil, que começou agora em 2022, deve se estender aí entre 2023, talvez até 2024, tá? Então, o que acontece? Daqui a pouco, como o preço está ruim, todo mundo vai abater fêmea, daqui a pouco a gente vai voltar a ver os preços subirem por falta de oferta. Daqui a pouco quando? Daqui 2 anos, 3 anos, mais ou menos por aí. Exatamente, só Deus sabe. Mas esse é o principal motor que movimenta os preços, né? É um processo de retroalimentação pelo estímulo dos preços e da rentabilidade. Rentabilidade positiva estimula aumento de produção. Aumento de produção estimula queda de preço. Queda de preço estimula a diminuição da produção. Diminuição da produção estimula a alta de preços. E por aí vai. Passa ano, né? Volta ano, passa presidente, passa governo, e o que a gente tem é que o ciclo pecuário sempre age sobre os preços. Claro, a pecuária muda, mas a gente sempre tem ciclo pecuário. Em relação às escalas, o que acontece? Quando nós temos mais oferta, as escalas ficam mais longas, né? A duração das escalas de abate dos frigoríficos ela fica mais longa, ou seja, o frigorífico tem um estoque maior, né? Entre aspas, digamos assim, e isso acaba pressionando os preços de maneira negativa também. E quando essas escalas estão mais longas do que a média, isso normalmente é sinal de que a gente está passando por uma fase de baixa.